Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Eu e o fabuloso Valfrido Vargas, tá? Fabulous. Eu acho tão bonito em inglês. Você poderia me chamar de fabuloso em inglês? Fabulous. Valfrido Vardi, para entrevistar, os nossos internautas, aqueles que se inscrevem no nosso canal, estão pedindo o Elias Marco Khalil Jabbour. O Elias Jabbour há muito tempo nesse programa. Não é? E os entrevistados também. E os entrevistados também. É. E chegou a hora, né? Estamos aqui com o Elias Jabbour. Seja bem-vindo. Ele é formado em Geografia Humana, com mestrado, doutorado em Geografia, enveredou para os estudos de Economia, virou um estudioso da China, trabalhou na China. Dizem até que talvez seja um agente chinês. Por baixo dele, quem está presente é o meu companheiro Xi. Será que é assim mesmo? Nós vamos conversar com ele, vamos falar sobre o mundo, vamos falar sobre a China, seu entendimento dessa ordem que está aí em transição, né? E claro, vamos falar também sobre a economia brasileira, né? Tem livros que nós vamos mostrar aqui. Ele hoje é presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, lá com meu amigo, nosso amigo Eduardo Paes, professor associado de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E também do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UERJ também. Da UERJ também. É isso, né? Com mestrado, doutorado na USP, né? O rapaz estuda, né? Um prazer tê-lo aqui, obrigado por ter aceitado nosso convite. O prazer é meu, é uma honra e um sonho, porque desde que eu conheço o Reinaldo Azevedo e logo em seguida o Dr. Valfrido, eu sempre tive esse desejo de vir aqui um dia e tal. Eu achava que eu nunca ia realizar, né? Não, tá aqui. E acabou rolando, né? Então eu tô aqui... Elias, não me ofende, só o Valfrido, por favor. O Valfrido. Seu colega aqui. Isso. Então hoje eu tô aqui feliz, até com certa emoção, né? Ao lado dos corintianos, o que é muito importante. Muito bem, fundamental, é uma mesa de corintianos com uma diferença. Eu sou minoria aqui, né? Porque o Líbano está aqui representado pelos dois, né? E eu sei lá de onde eu venho. Eu sou meio vira-lata, não tenho Não, você é de dois córregos. De dois Cidade-estado. Cidade-estado. Elias, a nossa primeira questão aqui, a gente pede que a pessoa faça uma síntese da sua trajetória, né? Que a gente chama Wikipedia pessoal, né? Que síntese você faz da sua vida, da sua trajetória, um misto dessas duas coisas até chegar ao ponto alto da biografia, que é sentar a esta mesa. Essa mesa de mármore. Eu sou um brasileiro, filho de libanês com uma paraibana, e quando eu falo brasileiro é porque o meu pai, os primeiros valores pátrios que me foram transmitidos foi pelo meu pai, que veio do Líbano, encontrou um refúgio aqui no Brasil e cultivou um amor pelo Brasil imenso. Então ele passou isso a mim. É um sentimento que eu preservo, que eu continuo tendo. Inclusive eu me transformo em um marxista, muito por conta do meu nacionalismo, uma coisa bem terceiro-mundista, né? E meu pai também me trouxe um outro sentimento, que ele chegou no Brasil em 54, no ano do quarto centenário do Campeonato Paulista de 54, que é o quarto centenário, que o Corinthians foi campeão. Ele me transmitiu também essa loucura pelo Corinthians, né? E eu não consigo... Eu estive na China durante 1 ano e 7 meses com a apresentadora Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento então domingo, para segunda, 3 da manhã, eu estava assistindo o jogo. Eu chegava no banco no outro dia estragado e tal, mas é a vida. Eu não conseguia ficar sem assistir o jogo. Mas eu sou geógrafo, formado pela USP. Playback não existia para você? Não. Tinha que assistir ao vivo. Tinha. Não conseguia. Eu fiz mestrado e doutorado em Geografia na USP. Desde a minha adolescência assim, 17 anos, desde quando entrei na universidade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria uma pergunta que permeia a minha trajetória de pesquisa até hoje, que é se é possível uma sociedade orientada ao socialismo, ou uma sociedade superior ao capitalismo, ou seja, se essa tipologia, essa formologia histórica é possível, baseado cientificamente. Uma coisa é lutar pela igualdade, relacionar socialismo com igualdade, com o mundo de Pantera Cor-de-Rosa, o mundo de paz e justiça. Outra coisa é saber se a ciência corrobora essa hipótese. Então essa é a pergunta que eu tento responder desde 94, 95, com mais de 30 anos estudando na China. E evidentemente, pelas mãos do professor Milton Santos, logo em seguida pelo meu mestre, Amin Mamigonian, comecei a estudar China.
para e passo, eu milito no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB, desde 1991. Ainda hoje. Ainda hoje. Eu sou membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. É uma das honras. As pessoas me xingam de comunista, enfim, eu sou muito xingado. Comunista! E continuo me xingando porque é um orgulho que eu tenho dessa condição, e ser do PCdoB também há 34 anos e hoje, da direção nacional há 10 anos. Alcancei na minha vida alguma coisa através de quase 7 livros publicados. Esse aqui é o 6º, último, que é um best-seller. Me dá os livros aqui. É um para cada um, tá aí as dedicatórias, né? Sim. Deixa eu ver qual que é o seu. Que isso aqui é infungível. Rapaz. Minha letra é bem horrorosa. Tá em chinês isso aqui? Esse sou eu. É o rei. Eu sei Valfrido em chinês. Sabe por que me chamou de esse rei? livro Eu e o Trump. Esse é o meu 6º livro. E é um livro que já virou um best-seller, com 32 mil cópias vendidas. Puxa vida. Ganhou o prêmio de melhor livro escrito por estrangeiro pelos chineses, né? Os chineses consideram esse prêmio a mim. E agora, esse ano, vai vir o 7º livro, que é o livro que eu escrevo em 16 finais de semana, enquanto estive na China agora, durante a minha passagem de 1 ano e 7 meses. E eu percorri todo o país e tal, que é um outro passo na consolidação de uma teoria do socialismo, né? Para compreender uma teoria para compreender a realidade chinesa, que também acaba virando uma teoria do socialismo, né? A gente pode discutir mais adiante isso. Além disso, eu escrevi 70 artigos acadêmicos, mais de 100 artigos de opinião sobre envolvendo China e Brasil. Entre meus coautores, eu tenho a honra de colocar o meu mestre Luiz Gonzaga Beluso, que é uma figura que eu carrego, né? Já esteve aqui? Já esteve aqui, além do próprio Alberto Gabrielli, que é o coautor desse livro, que ele faleceu, infelizmente. Então, a minha vida, eu passei agora... Desde 2014, eu passei um concurso na UERJ para professor da Faculdade de Ciências Econômicas. Como assim? Geografia e Ciências Econômicas, né? É que durante o meu curso de Geografia, eu coloquei na minha cabeça, entre as maluquices que eu inventava na época, era descobrir o DNA de uma sociedade. Como que é o DNA da sociedade, né? Me colocava essa pergunta. Aí o professor Milton Santos me disse o seguinte: o DNA de uma sociedade é o processo de produção de mercadorias. Então, você vai ter que entender esse processo de produção de mercadorias para entender qual que é o DNA da sociedade. Então, eu tive que ler, paralelo ao curso de Geografia, os clássicos de economia, Marx, Smith, Ricardo e Marx, depois os neoclássicos, os desenvolvimentistas latino-americanos, os desenvolvimentistas anglo-saxões, os monetaristas, a escola austríaca, toda aquela pleiade de autores, né? E acabei migrando para a economia política. Eu sou professor na cadeira de teoria e política do planejamento econômico na UERJ. E os últimos 2 anos, praticamente, eu passei como consultor sênior do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Volto no final do ano passado para cá. E logo em seguida eu assumo como membro do primeiro escalão do governo Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Eu não troquei a presidenta Dilma pelo prefeito Eduardo Paes, né? É um meme esse, mas não é verdade. Né? Já estava minha volta ao Brasil já estava combinada antes com o presidente, por questões familiares. E também por questão de missão cumprida mesmo. E acabei caindo dentro do governo Eduardo Paes, com o qual eu tenho tanto orgulho de ter trabalhado tanto com a presidenta Dilma Rousseff, quanto agora com o prefeito Eduardo Paes, no Instituto Pedro da Paz, com o Instituto de Urbanismo, que o Eduardo ele quer transformar aquilo num think tank, pensando no Rio de Janeiro para 10, 20, 30, 40 anos. Né? E como eu tenho uma admiração particular pelo Eduardo, por uma série de motivos que eu posso expor aqui mais adiante, né? Eu aceitei o desafio, estamos lá, e vai dar certo, eu acho, esse desafio. Que bom. Esse é o Elias. Querido Elias, vamos lá, vamos começar aqui. Por que é que a China é socialista? Por que não cabe à China a classificação de um capitalismo de Estado? Quando se pensa o modelo chinês, existe uma classe trabalhadora organizada, existe os marxistas não gostariam da palavra, mas você vai entender. Existe uma metafísica operária, da classe operária, que está presente naquele Estado e que orienta as escolhas daquele Estado, ou que a gente tem hoje num país que é o segundo país em número de bilionários do mundo, né? Que tirou da miséria 700 milhões de pessoas em bem pouco tempo, com, me parece, economia de mercado. Por que se diz que aquilo é socialismo?
capitalismo só se realiza enquanto forma histórica na medida em que os capitalistas alcançam o poder político, né? Então Cromwell ele corta a cabeça do rei na Inglaterra e dali surge mais de 100 anos de reformas institucionais que abrem condições para a lei dos cercamentos, né? E a tomada do poder na Inglaterra pela burguesia, né? Uhum. Então não existe capitalismo sem capitalistas no poder. Então o caso da China já começa por aí a diferença. Os capitalistas não estão no poder na China. Quem está no poder na China é um bloco histórico, liderado pelo Partido Comunista e seus aliados, que é a Frente Patriótica, que chega em 49, que inseta que o destino do país é a construção do socialismo e a consecução do comunismo muito mais adiante, né? Então na China existem os capitalistas, os bilionários, que aliás, nos últimos 5 anos, metade dos milionários deixaram a China por conta das políticas adotadas por Xi Jinping. Então, nesse aspecto, já se coloca um ponto que o que diferencia muito a China de qualquer outra forma histórica no mundo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia, etc., e que os capitalistas não estão no poder na China. Então, não existe capitalismo sem capitalismo no poder. Outro ponto é que o capitalismo de Estado, ele é um pleonasmo, porque a moeda é uma criação estatal, o mercado, as suas instituições são criações estatais, e o próprio capitalismo acaba sendo uma criação estatal. Então, falar de capitalismo de Estado é um pleonasmo. Então, não cabe também essa designação, não é nenhuma noção, uma categoria, um conceito, porque não cabe nessa classificação hegeliana do que é conceito, categoria e noção. O capitalismo de Estado não é chega a ser algo até estranho de se ouvir na minha cabeça, né? Apesar que o Lenin trabalha com essa noção, na minha opinião, equivocado, inclusive, porque o Lenin ele ajuda a trazer, lógico, depois de 100 anos que ele falar sobre isso agora mas ele ajuda a ter uma visão etapista do próprio capitalismo, né? Então, para mim, eu não concordo muito com ele nesse aspecto, concordo em outros, mas não nesse, de uma visão de transição ao socialismo. Mas o etapismo do capitalismo está no Marx também, não está só no Lenin, não? Mas o Marx nos ambos entregam possibilidades de uma visão de processo histórico, de transições, do novo e velho convênio de contrários, a noção de combinações entre diferentes formas históricas, gerando uma terceira forma histórica, né? Sabe? Então, ambos nos trazem essa possibilidade. Talvez não seja mais tão preciso, porque o Lenin ele coloca isso, talvez... ele usa isso dentro de um contexto de necessidade de ampliar o horizonte do setor privado na Rússia, até por conta da existência de recursos ociosos na agricultura. Você está falando do primeiro NEP. E da NEP, né? Uhum. De recursos ociosos na agricultura, né? Então, dentro dessa visão, pode caber uma noção de capitalismo de Estado. Pode, eu não concordo. Daria um outro programa só para tratar dessa polêmica. Mas a China não é um capitalismo de Estado, a China é um Estado socialista, né? Eu falo por conta do poder político e por conta da base produtiva e financeira do país serem públicos. A China hoje ela tem 96 conglomerados empresariais estatais controlados pelo Partido Comunista, não pelo Estado, que aqui é uma outra diferença, né? Não é estatal, é público. E o sistema financeiro que é público também, controlado pelo Partido Comunista. Porque existe uma diferença, né? O State-led Development, como que é a Ásia, que é a própria Alemanha, o próprio Estados Unidos, e as pessoas confundem a China com isso, que a China é mais um modelo do tipo asiático, desenvolvimentismo asiático. Não é. A China é um estado que eu caracterizo como Communist Party-led Development, ou seja, que é uma dinâmica de acumulação baseada no Partido Comunista, né? Então, as diferenças são muito grandes em relação aos estados desenvolvimentistas, e tem essa questão da grande propriedade pública sobre os meios de produção e sobre a finança. O setor privado que existe ao redor dessa propriedade pública não é tão privado assim, até porque o que nós chamamos de propriedade privada na China não é a mesma da Inglaterra, que a Inglaterra surge após a lei dos cercamentos. E após esse surgimento existe uma sacralização da propriedade privada na Inglaterra, né? E no Ocidente. Na China, a propriedade privada é uma concessão estatal. São duas formas históricas diferentes. E além disso, esse setor privado que existe na China, que é imenso, inclusive, ele é cada vez mais não público. Por quê? Porque o Partido Comunista ele avança sobre o setor privado. Por exemplo, há 5 anos atrás, somente 5% das ações das grandes empresas privadas chinesas eram públicas, né, do Estado. Hoje, 30% dessas ações são controladas pelo Estado. Então, é um setor privado que vai se tornando cada vez mais não público, dependente dos efeitos de encadeamento gerados no setor público da economia. E o setor público da economia, ele gera os chamados ciclos de acumulação. Além disso, o Partido Comunista ele está presente em todas as empresas não públicas. O setor privado, eu acho que não cola para falar da China, é não público.
acima de 100 funcionários, tem que ter um CEO do Partido Comunista, que significa um militante do Partido Comunista influindo nas decisões de investimento privado na China. Então esse seria um capitalismo muito estranho, só para a gente começar a conversa. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu passar para o Valfrido. E quem controla o Partido Comunista? Quem controla o Partido Comunista é a sociedade chinesa, né? Você tem uma herança do modo de produção asiática, daquela meritocracia confuciana que acaba se encarnando no Partido Comunista, né? E esse Partido Comunista, na medida em que é capaz de entregar para a sociedade os resultados esperados pela sociedade, ele continua tendo um mandato dos céus, né? Diferentemente da União Soviética, que tinha uma sociedade um tanto quanto amorfa na base daquela sociedade, na China não. A China tem uma sociedade, a classe trabalhadora, por exemplo, a China é o país que faz mais greves no mundo hoje. E os salários na China cresceram cerca de 170% em 10 anos, acima do PIB, da inflação e da produtividade, né? Então, é um partido comunista que ele é, sim, por mais que possa parecer uma loucura, controlado pela sociedade chinesa. Porque se ele não entregar para a sociedade chinesa aquilo que ele espera dela, ele cai. Assim como caiu toda a dinastia chinesa que não conseguiu entregar as obras públicas necessárias para conter enchente, por exemplo, dos últimos 2000 anos, né? Então, acho que existe um véu por trás daquele Partido Comunista que nós precisamos dar levantar esse véu para olhar aquilo com mais sofisticação, inclusive, eu acho. Elias, há muito desconhecimento a respeito da China e eu quero explorar a sua condição de insider, por ter vivido na China e ser um estudioso da China. Porque uma coisa é você ler livros sobre a China, outra coisa é você viver e poder presenciar situações que comprovam as teses que certamente você levantou como estudioso ou descomprovam essas teses. A descrição histórica que se faz do comunismo soviético aponta como das suas críticas a ineficiência e a profunda corrupção que se instaurou na burocracia soviética. De outro lado, o que se vê na China é uma burocracia altamente eficiente. E os números falam por si, né? Por mais que o Ocidente, por vezes, conteste esses números, o Reinaldo trouxe alguns deles, né? Basta ir à China, eu fui à China algumas vezes em períodos diferentes, é um país que se transforma, ou que se transformou nos últimos 10 anos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3, as grandes cidades. É incrível. Como é que o Partido Comunista Chinês consegue... Eu acho que você, de alguma forma, tocou a resposta ao dizer da profunda pressão que a sociedade chinesa exerce sobre o partido. Mas não é só isso. Existe alguma técnica para recrutar gente tão competente, alguma técnica para fazer com que essas pessoas trabalhem para o país e não para elas próprias, e, portanto, não haja um desalinhamento de interesses. É evidente que não há mundo perfeito e certamente há problemas na China. Mas como é que se consegue esse grau de eficiência no serviço público chinês? Ao ponto de produzir tanta riqueza, distribuir tanta riqueza e se tornar a segunda maior economia do mundo. É tanta coisa, porque uma das características desse Estado que nasce em 49 é que ele herda uma série de instituições criadas durante o modo de produção asiática. Então, por exemplo, o concurso público na China tem 1.500 anos. Né? O mercado na China, o primeiro registro de troca tem 3.600 anos. E já existia, Reinaldo, trocas comerciais nas zonas liberadas entre o Partido Comunista e o Kuomintang, por exemplo, na base. Uhum. Né? Então eles já tinham uma experiência de 15 anos de governo, coisa que os bolcheviques nunca tiveram na Rússia. Né? Então isso foi fundamental também para... Essas heranças que vêm do passado são fundamentais para entender a China hoje. A cultura do planejamento. A China ela executa obras... grandes obras, como o canal ligando o Rio Amarelo ao Yangtze, que tem mais de 2.000 anos de existência, aquela obra. Aquilo é um grau de planificação do território muito grande. A muralha. A própria muralha. Então, o Partido Comunista ele acaba sendo depositário de toda essa tecnologia histórica. Essa tecnologia social histórica, né? Que eles acabam sendo depositários disso e acabam que levando adiante e elevando a décima potência essa capacidade. Uma das teses que eu defendo, né, é que a China não transita de uma economia centralmente planificada para uma economia de mercado. Ela transita para uma economia de planejamento baseada no mercado e hoje ela transita para uma economia planejada, baseada pelo mercado, para uma economia baseada em projetos.
E nessa transição aqui, o mercado vai desaparecendo enquanto instituição. Como assim? A chamada lei do valor passa a ser muito restringida de ação em uma sociedade onde, por exemplo, a microeconomia, que é a economia da firma, né, que a gente estuda isso na universidade, né? E a macroeconomia, que é a contabilidade social. Essa relação tensa entre as duas contabilidades vai deixando de ter sentido de existência na China na medida em que essa contabilidade ela passa a ser subordinada a essa contabilidade aqui. Então, Desculpa, eu não entendi. Você se referiu à teoria do Coase, teoria da firma do Coase. Sim. Mas você tem organizações. Sim, a firma... China, você tem empresas a teoria as empresas privadas chinesas, a relação custo-benefício delas, ela está deixando de ser cada vez mais baseada na busca pelo lucro. E sim quanto que ela pode entregar para a sociedade como resultado final. Então, essa microeconomia baseada no olho cego do mercado, da busca do lucro, do animal spirits, cada vez mais vai sendo incorporada pela contabilidade social. Daí essas tensões que existem na China recentemente entre o Xi Jinping e os bilionários. Né? Então, a China está caminhando para a formação de uma economia, por exemplo, em que se supera a dicotomia entre micro e macroeconomia e que se supera a dicotomia entre planejamento e mercado. Ou seja, esse é o pulo do gato para entender a China. Tanto é, Reinaldo, que eu acredito que um grande desafio das ciências sociais no Ocidente é construir uma ciência para entender a China. A ciência que nós estudamos na universidade, com o curso de economia, o keynesianismo, o desenvolvimentismo, o neoclassicismo, elas são incapazes de entregar uma visão de totalidade sobre a China. Essa é a grande questão. Então hoje você pega muita parte, né? A China tem trabalho escravo, a China tem capitalismo, é a parte, não é o todo. Né? Então falta uma ciência com capacidade de entregar o conceito que se manifesta no movimento real na China. Né? E ao observarmos esse conceito que se manifesta no movimento real, eu tento entregar nesse livro, por exemplo, e no próximo, né, um conceito de socialismo adaptado à nossa época histórica. Né? Então, o que a China faz para dar certo é basicamente enfrentar os desafios e as contradições colocadas pelo próprio processo de desenvolvimento a partir do surgimento de instituições que capacitam o Estado chinês e o Partido Comunista a enfrentar as próximas contradições. Né? Que, a partir do quê? De uma imensa máquina de previsão que eles construíram. Um dado aqui interessante que eu acho que vocês e quem está nos assistindo vai gostar. Na União Soviética, aquela matriz chamada matriz de sumo produto, que é o que norteia o papel do planner soviético, que é aquela matriz que mostra os setores superinvestidos, o setor com investimento subinvestidos, e como fazer a transferência intersetorial de recursos, que isso é o processo de desenvolvimento, é isso. Né? Na União Soviética era 6 meses para poder entregar isso daí. Hoje na China é de 6 a 18 minutos para entregar isso. Então, o Partido Comunista e o Estado chinês têm às suas mãos essa matriz, né? A cada 6 a 18 minutos. Então, eles sabem, just in time, quais são os setores da economia que estão subinvestidos, estão superinvestidos, e quais são as reformas institucionais entre o povo do direito aí, que são necessárias para poder enfrentar os próximos pontos de estrangulamento da economia. Isso é capitalismo? Eu acho que não. Isso é uma outra forma histórica, né? Então agora nós temos... Porque quem está nos acompanhando, você já deve até imaginar para onde eu vou. já percebi que imagino. Quem está nos acompanhando está querendo isso agora. No entanto, tem características de uma tirania perfeita do ponto de vista político? Ou não? Não, eu acho que não. Por que não? Primeiro que a China... Porque assim, eu não estou perguntando, só para especificar, não estou perguntando onde está a democracia burguesa... Não entro nessa. Não... eu quero saber o seguinte, do ponto de vista da expressão das vontades da sociedade que se organiza, da livre organização, dos protestos, daquilo que, enfim, nas democracias ocidentais, pelo menos até outro dia, era garantido. Daqui a pouco eu já não sei. Né? Não é uma sociedade livre, é? Eu vou lançar uma provocação aqui. Ou nós vamos falar liberdade para quê? Não, né? Não entro nesse nível. O meu nível de debate não é esse, e também não é um nível de debate, porque eu acho que, por exemplo, ditadura e democracia são falsas categorias, falsos conceitos, cujas bases epistemológicas são muito frágeis, porque nega a história. Então a China é uma... Tá bom, Elias, mas quem está querendo se organizar, quem está querendo falar e não pode... vai dizer para você que é uma coisa muito real. Não, real é. Mas a questão que tem que observar o conteúdo de classe de Estado, né? E na China,
é garantida a possibilidade de alguém se manifestar livremente. Livremente. Eu visitei, eu falo aqui por testemunho próprio, eu visitei assembleias populares na China em que as pessoas falavam livremente contra medidas do governo. Você entra em redes sociais na China, o pau quebra o dia inteiro. E as pessoas falando mal do governo. Isso não é opinião minha, não. Eu peço para as pessoas verificarem atentamente. Vá à China, e tente saber. Isso é muito fácil de buscar na internet, com alguém que fala chinês. Qual que é a próxima reunião de uma assembleia de base do partido em tal lugar? Vão lá, né? E vocês vão ver o que acontece numa reunião dessa. Ou então você vai em alguma fábrica e vê os trabalhadores se auto-organizando em muitos casos, né? E hoje a China é o país que faz mais greves no mundo. Então essa história de que a China existe uma restrição à associação, uma restrição a... É verdade, não estou negando isso. Mas, dialeticamente, talvez seja a sociedade em que o Estado e o partido governante absorva com muito mais tranquilidade as críticas e as demandas da sociedade do que qualquer país ocidental, por exemplo. Né? Isso é... Eu nem preciso ir para a China ver. Aliás, não precisa nem acreditar no que eu falo. É ir para a China e perceber isso. Eu ouso dizer que um trabalhador chinês, por exemplo, eu tenho dúvida se um trabalhador brasileiro é tão livre quanto um trabalhador chinês. E quando eu falo trabalhador chinês, eu pego na história. Esse trabalhador é muito mais livre que o pai dele, muito mais livre que o avô e muito mais livre que o tataravô. A China, né, realizou um pouco aquela coisa que o Gramsci falava do partido como... O príncipe moderno? O príncipe moderno? Ah, sim, totalmente, porque é um modernizador. Nós vamos explicar para ele? Você explica ou eu explico? O príncipe Maquiavel, ele é o modernizador. Né? Na medida em que, por exemplo, na Rússia com Kerensky e na China com Mao Tse-tung, com o Chiang Kai-shek, nenhum dos dois foram capazes de levar a modernização capitalista como Bismarck levou a Alemanha e o Getúlio ao Brasil, o Partido Comunista acabou tomando esse papel de cumprir as tarefas históricas da chamada burguesia. Né? Então, por isso que o Partido Comunista, para Gramsci, ele apoia o príncipe moderno. O príncipe moderno, e aí ele tem uma frase que... A gente pode falar, pode ser o totalitarismo perfeito ou pode ser a sociedade perfeita. Mas tem uma frase espetacular. Não é perfeita, pessoal. Eu não sou um agente chinês, eu não sou um laudatário daquela experiência. Tem a frase espetacular do Gramsci que como é que é? Até para se opor ao moderno príncipe, será preciso pertencer ao moderno príncipe. Com certeza, eu falo isso porque no Partido Comunista da China, por exemplo... Até para se opor ao Partido Comunista Chinês, é preciso pertencer ao Partido Comunista Chinês. Já falaram que... Tem um quê de totalitarismo nisso? Acho que tudo é totalitarismo, não totalitarismo. Como o Hegel nos coloca, tudo é sim e não, né? Então tudo é totalitarismo, não totalitarismo, né? O que eu coloco que... Elias, você é capaz de algo melhor do que isso. Não ser capaz. A questão que eu coloco é a seguinte, nós temos que observar historicamente essas questões. Por que a China é um Estado totalitário? Vamos olhar para a história disso daí. A minha tendência é sempre jogar tudo para a discussão histórica disso daí. Porque analisar como fotografia, aquilo é uma ditadura cruel. Né? Só que quem passou por 100 anos pelo século de humilhações foi a China, não foi os Estados Unidos. Né? Quem passou por um bloqueio infernal entre 49 e 78 foi a China, não foi o Brasil. Né? Então acho que temos que observar a história daquela expressão geográfica para nós podermos colocar uma resposta que chegue mais próximo possível de uma visão científica daquela realidade. Uhum. Então, colocar como totalitarismo, por exemplo, ou como ditadura, eu posso ser enganado, muito pobre, sabe? Eu acho que dá para ser mais sofisticado, ou seja, e no modo de produção asiático, por exemplo, né? As formas de organização das famílias camponesas, o modo de produção asiático, e tirar ensinamentos e perceber como que as pessoas se organizam hoje na China a partir dessa experiência histórica, né? Então, eu acredito que a história, fora da história, da totalidade, não existe verdade. Né? Essa que é a grande questão, né? Então, falar que não é uma ditadura, totalitarismo, para mim, enquanto cientista que me vejo, não resolve meu problema. Que é entender o DNA daquela sociedade, entender por que aquilo funciona, entendeu? Sabe? Basicamente isso. Mas não eu vou te apertar mais um pouquinho Sim. Aqui, porque o povo está lá, essa altura. Mas não é uma sociedade em que as pessoas podem se organizar livremente. Eu tive a ideia de fazer um partido, de fazer um grupo, eu vou lá, chamo meu amigo e vou fazer. Não é. Não, é lá quem controla a China é o Partido Comunista, que controla o Exército, e tem 8 partidos ali chamados democráticos, que não se opõem ao Partido Comunista, né? Agora... mas eles têm até uma igreja católica que também não se opõe a eles. Sim, sabe o que eu imagino, Reinaldo? Eu imagino se o PCdoB, que é o meu partido, e estiver prestes a chegar próximo,
trisquinho do poder no Brasil, o que acontece com ele. Então a gente fica, o governo Lula, por exemplo, o governo Dilma, não triscou, nem chegou a triscar nos interesses dos banqueiros no Brasil. Nem chegou. Foi derrubado. E a gente está falando aqui que na China não pode ter partido liberal, não pode ter partido de oposição. Mas onde pode ter mesmo isso? Né? Vamos lá, o que é os Estados Unidos? Existem duas tendências da mesma oligarquia nos Estados Unidos. A Europa, por exemplo. Né? Então, é por isso que eu falo, eu acho que cada formação social vai encontrar sua própria forma de representatividade. Né? E sua própria forma, vou te ajudar, hein? Talvez, você pode falar assim, ajuda de merda, mas eu vou tentar. Não. Pode falar merda. Nós perdemos 750 mil. Não, imagina. Encontra a sua própria forma de representação e você poderia dizer e de repressão. Com certeza. A diversidade. Vamos para um exemplo prático, Sim. que é mais fácil para as pessoas entenderem, porque eu acho que tem uma coisa... há situações práticas, então, o Reinaldo colocou apresentou uma. As pessoas podem criar partidos para concorrer a disputar o governo com o Partido Comunista? Não, ele explicou. Mas tem outras coisas que são mais frugais, ou menos. Né? Na China não funcionam. Se eu tentar mandar uma mensagem de WhatsApp na China, eu não consigo. Eu tenho que ir para o WeChat. Sim. Ou seja, se eu quiser usar as redes sociais do Ocidente, na China não funciona. Não tem Facebook, não tem Instagram. Tem TikTok porque é chinês. Você está querendo me convencer que a China é boa? Eu só tô querendo que o Elias explique por que é que o governo chinês não permite que funcionem redes sociais do Ocidente na China. Por que um Estado nacional sob cerco, como o chinês, ele é obrigado, onde está escrito qual que é a lei que obriga que esse Estado nacional entregue os dados dos seus cidadãos a big techs estrangeiras, por exemplo? É uma questão, eu acho, Reinaldo e Valfrido, que a gente tem que enfrentar as questões de frente, né? E não ficar dando voltas nisso aí. Nós sabemos muito bem o papel das big techs no Ocidente hoje e para o que elas servem. E o que elas servem. O que elas servem. Você tem um casão na mão que é o TikTok. Sabe? E para o que elas servem? Né? 2018, por exemplo, no Brasil, as eleições foram amplamente manipuladas pelo WhatsApp. Né? O rapaz lá do Facebook, ele cansa de dizer que trabalha para o Estado americano. Né? Eu fico me perguntando, eu sou um país como a China, eu dirijo a China, que tem um projeto nacional. Um projeto nacional que, em certa medida, pode antagonizar com esse outro projeto nacional. E esse outro projeto nacional tem 80 bases militares ao meu redor. Né? Esse outro projeto nacional, que é o americano, tem possibilidade de implementar uma série de formas de guerra de sexta geração contra mim e vão ter que me proteger. E proteger a minha sociedade disso daí. Né? Então aqui não é uma questão de defender a ditadura, defender a integridade nacional de um país. Né? Os Estados Unidos agora que criaram uma espécie de... porque o Trump, de algum jeito, deu uma centralizada nas redes sociais. Aquela posse dele, com todos os senhores das big techs ali na frente, era um troço muito eloquente aquilo. E vocês querem que a China detenha o Instagram? Não, o WhatsApp, eu vou te ajudar, ô bonitão. Vou te ajudar. Não é para vocês, não é para o público aqui. Eu vou te ajudar. Mais ou menos. Eu estou te entrevistando, vou te encher o saco também. Você tem ali você tem a frentona ali dos senhores das big techs. Né? Democráticos, né? O Zuckerberg, que deve estar com saudade de vestiário, porque ele falou que ele está sentindo falta de mais testosterona no mundo. É um rapaz que jogou pouco futebol, ficou pouco ali no vestiário, está com saudade de vestiário. Vai jogar rugby. Com aquele corpinho, não vai dar tomar porrada, vai quebrar no meio. Então, o TikTok é o seguinte, ou vende para um americano, ou vende para um americano. Porque nós estamos dizendo que vocês estão coletando dados dos americanos para os chineses. E nunca ninguém perguntou, bom, mas então as big techs americanas estão coletando dados para os Estados Unidos? Por óbvio que sim. Então agora é a provocação. Até agora eu estou com você, agora eu vou te provocar. Os Estados Unidos ficaram com inveja da China. Se achinesou, digamos, na questão das big techs? Sim e não. Sim, porque eles usam as big techs para isso mesmo, isso é fato, né? E a China usa suas big techs, que inclusive eram privadas, se tornaram agora o Golden Share do Partido Comunista, né? Também para se proteger.
Mas os Estados Unidos, historicamente tem uma oligarquia empresarial que cuida da imprensa, que também utiliza dessa imprensa para espalhar as informações para o mundo afora. Não vamos aqui, né, esquecer que as informações que chegam a nós da política internacional, elas são filtradas pela France Press, pela Reuters ocidentais, né? Pela American Press. Tem 4 empresas. Eu diria bons tempos quando tinha isso. Hoje é filtrado por essa algaravia de maluquices das redes sociais. Não, mas acho que existe esse filtro. Agora existe o filtro dos algoritmos, né? Isso, que é muito mais grave. Isso é muito mais poderoso. Isso que eu ia falar. Isso coloca o mundo diante de uma ditadura global, que a ditadura do Partido Comunista virou fichinha perto disso daí. Né? E isso afeta diretamente, aí eu falo do Brasil, os interesses nacionais brasileiros. Aqui estou falando da China, mas essa ditadura que está se implantando via Big Techs ocidentais, ela vai de encontro aos interesses nacionais brasileiros, por exemplo. Sabe? Então aqui não é questão de... Ele disse de encontro e não ao encontro, tá? Confronto. Ou seja, exatamente. Isso significa que não estou aqui para defender o que a China faz. Não é essa a questão. É saber que o mundo ele é um mundo não é divertido, o mundo ele gira em torno de luta entre diferentes blocos de capitais, que é o chinês, o americano, o europeu, o russo e tal. E a gente nesse mundo aí, sabe, discutindo se o WhatsApp ter que funcionar na China ou não. Não é o caso de vocês dois aqui. É que eu sou muitas vezes, sabe, quando o mundo não é isso. O mundo é matéria contra matéria. E cada país vai ter que ou se organiza como um projeto nacional autônomo, ou vai desaparecer nesse mundo de hoje. E os chineses estão preparados para isso, com todos esses instrumentos que são questionáveis que vocês Desde que os outros não sejam... Porque vamos lá. A China hoje tem uma presença na África brutal. A nova rota da seda, o Brasil não entrou nessa porque a ideia que são acordos comerciais com a China muito bem estabelecidos, porque a China não preza exatamente pelos projetos nacionais de cada país. Ela tem uma vocação imperial claro. Também com os países com os quais ela se relaciona. Você deve saber, a negociação que a China faz com o próprio Brasil é uma negociação difícil. Eles são negociadores duros. Como nós devemos ser. Em muitos aspectos, mais duros do que os americanos. Que eles também têm. Eles disputam a influência global. O Trump chegou a propor uma nova reunião de Yalta, mesmo sem ter guerra, né? Que é o quê? O Xi, ele e o Putin. Vamos dividir o mundo. Quer saber? Faz todo sentido. Isso nós podemos discutir, porque, de certo modo, eu também acho, mas aí é preciso explicar direito e não vai dar tempo agora. Mas vamos fazer um programa sobre isso? Vamos fazer um programa sobre isso. Aliás, vale ler um livro muito bonito do Dodds, 1945. Que fala sobre a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta, Michael Dodds. Exatamente. O Roosevelt, o Stalin, o Churchill ali dividindo o mundo. O Churchill, tadinho, não estava já dividindo mais nada, né? Ele só estava se preparando para se ferrar. Então a China também ela tem vocação imperialista, não? Não. Eita! Agora... Não, vamos pegar... Polêmica! É polêmica se a gente for na história. Porque a China só foi um país expansionista quando ela foi governada por dinastias estrangeiras, Manchu e Mongol. Imperialismo é econômico, né, cara? Imperialismo econômico, vamos lá. Como que a gente pode caracterizar? A China não obriga nenhum país não exerce monopólio de compra e venda de seus produtos para nenhum país, Nós observamos, por exemplo, os investimentos na África hoje e comparamos com os investimentos de ferrovias inglesas na África no século XIX, a gente vai perceber aqui corredores de exportação, né? E aqui você percebe integração produtiva regional, ou seja, você unificação do mercado regional africano. E dentro de cada país. Só observar como as ferrovias, as rodovias são construídas na África pela China, vai se perceber que a diferença grande entre isso aqui e isso aqui, que é o imperialismo, o colonialismo, isso aqui. É evidente que a China tem interesse na África, a China não é boazinha, a China mas é outra história. E a China tem uma característica também, além disso, que o Ocidente, quando discute com a periferia, ele discute nos infantilizando. Nós temos que civilizar vocês. A China é um país que discute com os africanos, com os latino-americanos, enquanto adultos, ou seja, adultos na sala de jantar. Se o Brasil... A Bolívia, por exemplo, bateu o pé com os chineses, eu quero que vocês aqui
agreguem valor ao lítio em meu território. A Bolívia, os chineses aceitaram. O Zimbábue, que é o terceiro país ou quarto país mais sancionado do mundo, proibiu a exportação de lítio para a China in natura, obrigou os chineses a fazer acordo para fazer fábricas ao corredor econômico, um corredor econômico, e lá processar o lítio. Tudo isso é documentado, é científico, né, opinião pessoal. Tá? Então são coisas completamente diferentes, né? Não tem o Banco Mundial chinês ou o FMI chinês que impõe políticas monetárias e econômicas para aqueles países de austeridade. Não existe interferência interna nos assuntos daqueles países. E o mais interessante, né? A China nunca invadiu um país, assim, não tem uma notícia. Tirando a questão do Vietnã em 79, a China não tem um histórico militarista. A China não tem uma base militar fora do país, tem um Djibouti, que é uma base de observação, né? Então, quando falar em imperialismo, né? Colocar um sinal de igualdade entre China e Estados Unidos não é nem historicamente comprovável. Historicamente são duas formações completamente distintas. Aqui é Destino Manifesto, que vem é uma ideologia que surge do Mediterrâneo Oriental, e aqui são ideologias, filosofias civilizatórias e tolerantes que surgem no Vale do Rio Yangtze Amarelo, confucionismo e taoísmo. Então são duas coisas completamente diferentes historicamente e também atualmente. A política externa americana é o Velho Testamento. A China é Confúcio Lao Tse. A noção de comunidade de destino compartilhado nasce Confúcio, não é uma invenção do Partido Comunista. Né? E o Brasil, por exemplo, a gente na minha opinião, a chance para o Brasil se reindustrializar passa, sob a minha visão, eu falo isso para o Eduardo Paes, a chance do Brasil e do Rio passa por uma integração produtiva total com a China, total, Reinaldo, total, Valfrido, né? Só que nós discutindo com os chineses como adultos. Coisa que é isso? O que é a integração total? Total, assim... E o que é discutir como adulto? Primeiro e o que seria discutir como criança? Como criança é achar como muita gente dentro do Estado brasileiro acha, que o fato de nós temos superávites comerciais com a China compensa uma diminuição na nova Rota C. O comércio, ele por si só... Desculpa, você falou muito depressa e acho que a pessoa não entendeu. Fala de novo. O que seria como criança? Como criança, acreditamos que os nossos superávites comerciais acumulados com a China, por si só, resolve a questão que seria preenchida pelo investimento chinês. Isso. Tá? Então, não querer entrar na chamada Rota da Seda. Exatamente isso. Então, isso aqui discute como criança. Por quê? Porque esse tipo de comércio que fazemos com a China é um comércio colonial. Não vai trazer retorno, não nos entrega futuro. Né? É imediatista. Você acha que foi um erro o Brasil não ter aceitado entrar na Rota da Seda? Sim, foi um erro. O erro chega a ser chocante. Mas... Só para explicar, é um processo de integração, de investimento, de indústria com a China, e no Brasil se chegou à conclusão de que a China, digamos, nos jantaria nessa e a gente perderia. Você está dizendo que não perderia? Não perderia. E acredito, vamos pegar aqui o JK, por exemplo, o Juscelino Kubitschek. Na periferia do capitalismo, os processos de industrialização, caso do Brasil, por exemplo, do México, como nós não somos um país em que os meios de produção estão sob controle público ou do Estado, e nem somos um país capitalista desenvolvido, onde o banco e a indústria se fundem, né? Nós ficamos numa condição de ter que olhar para o mundo e perceber quais são as oportunidades que existem no mundo, né? Quais são as tendências entregues pelo mundo, e a partir delas nós vamos planificar a nossa inserção internacional. O Juscelino Kubitschek, ele foi genial ao perceber a tendência do automóvel, né, e trazer para cá as montadoras, construir uma rede de estradas respondendo à tendência do automóvel, e ao lado disso surgirem 2 a 3 mil pequenas empresas no setor automotivo, que veio a se transformar logo em seguida, né, colocar o Brasil na primeira posição no mundo como parque metal mecânico. No Brasil teve o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80. Isso nascido nas pequenas empresas nos anos 50. Então, o Brasil observa uma tendência, absorve essa tendência de forma competente, e nós nos transformamos em pouco tempo na 7ª economia industrial do mundo. Hoje, quando olhamos para o mundo, onde estão as tendências para o nosso processo de, não somente de industrialização, mas de reindustrialização? É a China. A partir da importação de bens públicos como ferrovias, como estradas, como portos, aeroportos, né? Uma série de possibilidades, né? E a partir disso, eu vislumbro, já falei isso com muita gente, que nós podemos discutir com os chineses os termos dessa integração produtiva total, a ponto de o Brasil alcançar o seu objetivo de recuperar toda a nossa indústria que foi destruída em 40 anos, e toda essa indústria que foi destruída principalmente pela Operação Lava Jato. Né? Esse é o X da questão. Acho que isso é discutir como adulto com os chineses.
né, fala, olha, seremos equidistantes entre China, Europa e Estados Unidos, porque não existe essa equidistância. A China não vai querer falar assim, deixa que a gente faz? Deixa que eu faça? Não. Não existe o histórico, Reinaldo e Valfrido, não existe esse histórico de a China falar, olha, deixa que eu faço. Não existe. Eu desafio alguém para mostrar para mim de que, olha, a China impôs isso a algum país. Eu falo em termos de ciência, ou seja, de pesquisa, ficar sentado numa cadeira pesquisando, coisa que eu tento fazer todos os dias, né? Não existe essa história de que a China impõe aos países a sua vontade, impõe aos países os seus projetos, o seu projeto nacional, né? Muito pelo contrário, o grau de tolerância da China com projetos nacionais de terceiros é muito maior que de qualquer país ocidental, né? Nada disso é minha opinião. Isso aí pode ser verificado ao longo da história, né? Elias, fala um pouquinho pra gente da tua experiência na China, em relação ao BRICS. Recentemente o presidente Trump disse que o BRICS está ultrapassado, é coisa do passado, foi um projeto que malogrou. Como é que você vê isso? Óbvio, você tá aqui falando sobre o Brasil. Se criar a moeda para comércio local, eu vou taxar 100%. Eu vou embargar, enfim. Você fez menção ao que seria uma integração. Eu vejo isso como algo muito positivo. Também sempre teve na minha cabeça, não com o grau de organização com que você expôs. Mas o BRICS seria o indutor disso tudo, né? Me parece que não só em relação à China, mas com relação aos outros países emergentes que compõem o BRICS. Qual é o futuro disso, desse acordo de cooperação entre esses países emergentes e de fato, o que você vê? Nem o que se projeta, mas como é que você vê, tendo participado na China do Banco dos BRICS, como é que você vê o futuro dessa integração? É o futuro, só que esse futuro vai acontecer com vais e vens para lá e para cá, ou seja, a história ela não é uma linha reta. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por exemplo, que eu percebo, eu não posso falar do Banco dos BRICS porque eu estou em quarentena, então não posso dar nenhuma informação de... Né? Mas pode falar em tese. Em tese, por exemplo, algo que eu percebi muito e tem me chamado muita atenção é a unidade africana, por exemplo. Os africanos têm um discurso muito unitário em relação à necessidade de se industrializarem. Tanto é que existe o Fórum China-África em que o Xi Jinping, toda reunião, é uma sova que ele toma. Uma sova mesmo, nós queremos indústria, não queremos exportar commodities. Então existe uma pressão coletiva da África sobre a China, por exemplo, para que a China os apoie em processos de industrialização. Tá? Portanto, de autonomização. Exatamente. E os chineses nunca disseram não. Muito pelo contrário, se a gente for colocar um mapa na mesa de corredores econômicos que os chineses estão se instalando na África, vai ver milhares desses corredores econômicos. E o que você está dizendo é que a nossa elite política tem fracassado em pedir a coisa certa para a China. Aí vem uma outra questão que eu coloco, né? A falta de uma organização sul-americana capaz de, em bloco, também fazer essa mesma pressão sobre a China. Essa que é a questão. E aqui eu vou colocar o seguinte, quando fala assim elite, vai cair naquela velha história da esquerda, né, da falta de uma burguesia nacional. E eu aprendi a pular fora de bodes expiatórios. Para mim, elite é Reinaldo Azevedo, é Valfrido Vargas, é Zeca Pagodinho, é Dona Ivone Lara, é Caetano Veloso, é Gilberto. Isso é elite. O que nós temos no Brasil não é elite. Né? Nós temos uma outra coisa. Quem deveria ser capaz de tocar adiante esse projeto... Mas elite, etimologicamente, é separar os melhores. Definitivamente não é mesmo. Eles não podem ser ruins, como são. Ou seja, mas vocês são parte da minha opinião. Vejo vocês no nosso caso, eu falei os melhores. No nosso caso, vários. Sim, você está se referindo àqueles que comandam o país, política e economicamente, que não são os melhores. Agora, a questão das elites, aí eu vou jogar no nosso colo. É que nós, no Brasil hoje, nós não temos uma esquerda que deveria tomar o lugar da burguesia nacional com capacidade de pensar de forma sofisticada o futuro do país. Quando fala-se de crise de esquerda, a crise do governo Lula, o governo Lula não é isso. Acho que existe uma crise de pensamento no Brasil, de pensamento estratégico. Hoje por que eu estou emocionado de estar aqui? Porque pela primeira vez na minha vida, não sei quanto tempo, eu posso vir a um lugar, falar com duas pessoas geniais e trabalhar minhas hipóteses, sendo contestado ou não, a partir de categorias de totalidade. Projeto nacional, desenvolvimento, forças produtivas, socialismo, capitalismo, industrialização, política industrial, planejamento. Isso são categorias de totalidade que ao serem trabalhadas no debate público, formam
uma totalidade então, de um projeto nacional. Isso sumiu do debate público brasileiro. Ninguém discute mais isso no Brasil. Nem a direita, nem a esquerda. Né? Então existe uma crise de pensamento que nos impede de observarmos o futuro do Brasil como parte, tanto dos BRICS quanto do Sul Global. Claro. Sim. Então o problema que eu coloco aqui, respondendo a sua pergunta de forma mais, assim, forma até como patriota que me vejo, né? Existe uma crise de pensamento no Brasil e uma esquerda, que eu faço parte dela, né? Incapaz de pensar o país de forma sofisticada. Vamos pegar a relação Brasil-China, né? Existe essa noção, essa desinformação que mata, que inclusive a esquerda faz. Por que a gente vai ficar difamando o maior parceiro comercial, o nosso maior investidor, o nosso maior potencial parceiro para um processo de reindustrialização? Se nós aderimos, se há 40 anos atrás nós abraçamos uma agenda da estabilidade monetária, que por sua vez nos impuseram uma alta taxa de juros, câmbio flutuante. Se nós compramos a ideia de que o Brasil tinha que se alinhar ao ocidente coletivo há 40 anos atrás, né? E de que nós tínhamos que desregulamentar a nossa economia de forma que viesse o capital de fora para dentro de nos salvar, os chineses não fizeram isso. Então não é culpa dos chineses isso, é culpa nossa. Nós fizemos essa escolha há 40 anos atrás. Faz um break. O presidente Lula indicou para a presidência do Banco dos BRICS um dos seus melhores quadros. Indicou um ex-presidente da República. Sim. Não é qualquer pessoa. Não colocou um tecnocrata, um especialista. Colocou uma figura política de grande importância. Muito querida por uns, odiada por outros. Isso é outra coisa. Colocou um ex-presidente do Brasil. Foi eleita 2 vezes. Ou seja, está levando a sério os BRICS. O que nós temos feito objetivamente para explicar para as pessoas? O que a presidenta Dilma tem feito, se é que você pode falar, e dentro Não, do que você pode falar, sim, eu posso opinar, sim. O que ela tem feito dentro do Banco dos BRICS para ter uma postura no sentido de avançar essa cooperação de modo favorável para todos os membros, mas também para o Brasil? Primeiro que eu acredito que a presidenta Dilma Rousseff, ela cumpre um papel de emprestar o nome dela, a história dela a uma instituição, e quando ela faz isso, ela recoloca a instituição em seu lugar histórico. Sim. Né? Acho que esse é o primeiro ponto que a presidenta Dilma faz, porque o banco ele passou a ter uma visibilidade internacional muito grande. Né? Agora, o banco tem políticas de estratégia delimitadas por ela, inclusive, né? Que eu acho que nós... Se você puder explicar um pouquinho, por exemplo, empresta dinheiro, se eu quiser tomar um empréstimo no Banco dos BRICS, eu posso? O Banco dos BRICS ele empresta para países membros do banco. Para nós. Para países... não, empresta para países membros do banco para investimentos em infraestrutura. Né? Só que como ele é uma instituição nova, ele está passando o banco passa por um processo, aquele processo de learning by doing, que é o de consolidação institucional. Então ele está passando por isso daí ainda. E essa consolidação institucional passa por colocar metas a serem atingidas, um planejamento estratégico a ser atingido. A presidenta Dilma Rousseff pegou aquele banco numa situação que ele estava fora do mercado de capitais internacional. Então ela recoloca o banco no mercado de capitais e volta a captar. Um banco, ou seja, isso é uma vitória imensa para aquele banco. Em seguida, ela coloca uma meta, observando o mundo, que a presidenta Dilma tem uma visão geopolítica um tanto quanto sofisticada. Então, ele capta no mercado de dívida e no mercado de ações também? Mercado de capitais. Mercado de capitais. Sim, mas no mercado de, você não sabe se no mercado de dívida ou de ações. Ele emite ações? Não, no mercado de dívida. Mercado de dívida. Ela coloca o seguinte, olha, o mundo, na cabeça da presidenta Dilma, eu concordo plenamente com isso, o mundo, houve um rompimento das cadeias globais de valor, esse rompimento leva a uma tendência de fortalecimento de economias regionais, então a América do Sul é uma economia regional, a África é outra e a Ásia é um outro, isso na nossa cabeça, né? Então, existe ao lado disso a tendência que nós devemos explorar do surgimento de sistemas locais de pagamento. Então, por exemplo, ela colocou uma meta que ela vai atingir antes do prazo de 30% do que o banco empresta em moeda local. Isso eu acho, vou usar um termo de esquerda, revolucionário. Né? Ela muda, por exemplo, a geografia econômica o Trump prometeu não deixar, mas... ela, por exemplo, outro desafio que eu acho estratégico que ela enfrenta e que eu acho muito impressionante, né? É aí que vem o meu sentimento de missão cumprida. Eu voltei ao Brasil. A geografia econômica da captação do Banco dos BRICS, ela deixou de ser voltada para o Ocidente, onde o banco ia buscar capitais, para o Ocidente da China.
Então, se eu não me engano, 70% do que a China, do que o Banco dos BRICS capta é dentro da China, mesmo em dólar, né? E não no Ocidente. Entendi. Então existe uma mudança, um processual de mudança de geografia econômica de captação do Banco dos BRICS, que eu acredito ser muito impressionante, né? E agora parte para um outro patamar, que é o patamar da expansão para novos membros, né? E cada processo desse não é uma brincadeirinha. Claro. Porque existe uma mediação entre os diferentes países, os diferentes interesses, né? Que não é fácil de se enfrentar. E acho, particularmente, que a presidenta Dilma está enfrentando esse desafio de forma brilhante. E na nova ordem mundial é a maneira que a gente tem de ter uma voz... De reequilibrar pouco. De ter uma voz no mundo, porque do modo como as coisas estão, está ficando difícil. Não, o Banco dos BRICS, o próximo, um dos desafios que a presidenta Dilma deve enfrentar nos próximos anos é exatamente esse, como recolocar o banco nesse mundo cheio de confusão. Né? Aí eu tenho que parar por aqui, porque a partir daqui não posso mais falar. Né? Só uma questão dos números do banco. O Brasil toma dinheiro emprestado? Toma dinheiro emprestado. Tem informações no site do banco, tem as informações dos projetos e tal. Uhum. Não, mas só para as pessoas entenderem. Sim, então o Brasil tem linha de crédito do banco, o banco empresta para o Brasil. Aliás, o banco teve uma presença que eu achei que foi fundamental, nós achamos fundamental, no enfrentamento às enchentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O banco fez um grande aporte para apoiar aquela... E vanguardeiro nesse aspecto, né? Para enfrentar a enchente no Rio Grande do Sul, coisa de $1 bilhão, uma coisa assim. Né? Então o banco tem cumprido o papel. Agora é evidente, é um banco que opera dentro do sistema dólar. Né? Então isso coloca uma limitação muito grande também ao banco, que eu acho que esse é o próximo desafio a ser enfrentado pela presidenta Dilma, que é no que estávamos trabalhando até a minha saída. Né? Mas eu acredito que a presidenta Dilma vai enfrentar essa... Ô Elias, desculpa, cortei sua frase. Não, ela vai conseguir enfrentar esse desafio com muito sucesso, na minha opinião. O mandato dela vai até? Em princípio, ela foi convidada pelo presidente Putin da Rússia para mais 5 anos de mandato. A Rússia vai entregar para ela o mandato. Né? O mando de... Isso, exatamente. Isso para mim é uma vitória geopolítica brasileira, nada pequena. Vou me dar bem isso, né? Mas vai lá, mestre. Elias, vamos lá. Eu vou te propor uma questão aqui. Visivelmente, consenso de Washington, o velho acordo, o velho consenso, o Trump é a negação disso, não a globalização, porque a globalização traz junto o globalismo. Ele está impondo uma certa disciplina, seja via tarifa, que nós estamos vendo como vai ser ainda, mas, por exemplo, agora já chegou lá para a Ucrânia e disse: Zelensky, esquece, meu filho, acabou. Um pedaço da Ucrânia aí é da Rússia mesmo, a Crimeia também. Para de torrar o nosso saco. E quando você olha os analistas internacionais, especialmente aqueles ligados, digamos assim, ao establishment ocidental, né, os analistas, os think tanks e tal, diz assim: Trump está entregando o mundo à China. Isso você já deve ter lido isso 500 vezes. Só a China está contente com isso que o Trump está fazendo. Eu acho que é o contrário. O Xi está contente com o que o Trump está fazendo. Como é que você vê essa análise? Eu acho que ela é muito equivocada, muito simplista, muito pobre, porque como que os chineses devem estar se observando agora? Ele está fazendo um acordo com a Rússia, vai acabar com essa festinha da Europa, talvez acabe com a festa da Coreia do Sul, né? Vai fortalecer uma relaçãozinha aqui e acolá, vai se voltar para a América Latina e contra nós. Então o que os chineses estão observando é que deve recrudescer em certa medida o cerco e o bloqueio tecnológico à China. E diminuir a influência chinesa sobre a Rússia. Né? E a diminuição da influência chinesa sobre a Rússia. Que me parece o objetivo principal, é por isso que eu te pergunto. Mas aí que está a questão, né? Quando eu falei aqui em integração produtiva total do Brasil com a China, eu não quero que o Brasil seja uma colônia da China, tem que ser relação entre 2 projetos nacionais, tá? É fazer o que o Brasil fez com os americanos do pós-Segunda Guerra Mundial, o que eu estou propondo aqui. Não é nada pró-chinês ou nada disso. Estou racionalmente pegando um dado histórico e colocando. Puxa, já estava me vendo aqui como agente chinesa nadando em dólares, mas então não é, tá? A questão é que a Rússia e a China estão em um grau de intimidade produtiva, financeira e tecnológica muito intensa. Nessa coisa, por exemplo, de ter alguns projetos que os chineses vão fazer aqui no Brasil, como estão se propondo, né? São mais de 3 mil projetos em andamento entre os 2 países.
que está na casa de investimento, na casa do $1 trilhão. A Rússia e a China estão completamente integradas em todos os aspectos. Então, como esse decoupling é quase impossível. Então, essa aposta americana tende a dar errado. Acredito eu. Essa aposta americana de chegar para o Putin e dizer, tá, ok, a Crimeia é sua, bom, já era. A Crimeia, desde sempre, eu nunca... Sim, mas nós vamos parar com a guerra. Mas o leste também vai ficar com vocês. Porque o que ele falou pro Zelensky foi muito pesado, né? Ele deu uma Seu patada no cara. seu comediantezinho de zerda, né? Chega, acabou a brincadeira. Eu tô pagando isso tudo, vou parar de pagar. Pra onde foi a grana? Tô Pra onde com foi a dúvida grana? dessa grana Então, aí. você virou a guerra para você é uma mina de ouro? Não, foi um devastador. Entrega o que tá aí, acabou. E disse mais ainda, né? Como é que é? Vai ter que Para pagar com a isso conta. enquanto você tem país. É isso. Tá E tudo devastado. E o Putin no dia seguinte arregaçou com o bombardeio, mandou bala. O Trump está querendo quebrar essa unidade. E ele fez isso sem falar com os parceiros europeus. Parceiros, que não são mais meu parceiro, é mais ou menos. Ele quebra essa unidade China, Rússia? Eu acho que não. Primeiro porque nem os chineses nem os russos confiam nos americanos. Mas então o Trump é um idiota? Eu não acho ele um idiota, porque o que acontece? Nós podemos fazer uma outra análise aqui. Ele tenta repetir... Mas então ele está entregando o mundo para a China. Mas então a tese é boa. Eu fico naquela visão hegeliana, que vamos chamar de fim de cima de muro, que tudo é sim e não. Eu acredito que o Trump, primeiro, ele percebe que tem que fazer movimentos geopolíticos que envolve tentar quebrar essa unidade, mas ele quer colonizar a Ucrânia. O objetivo americano é colonizar a Ucrânia. A Ucrânia é um país riquíssimo em vários aspectos. Né? Então eles não estão brincando. Já falou que é as terras raras. Ele está querendo os metais. Né? Ele está fazendo um jogo também que envolve a administração, porque o Marco Rubio é uma figura... Eu leio tudo que o Marco Rubio escreve, né? E o Marco Rubio é uma figura sofisticada nesse meio de malucos. Verdade. Nesse meio de malucos. Então pode-se colocar a hipótese de que o Trump está negociando, está administrando a decadência americana. Porque quando o Trump fala, olha, se você olhar para uma cidade chinesa e uma americana, e quem parece o país desenvolvido da China nos Estados Unidos, é porque ele percebe que o jogo tá meio que, né? Então pode se colocar com essa hipótese dele estar administrando a decadência americana. Pode ser isso também, né? Pode ser uma outra hipótese que ele... Mas isso não seria consciente, não perca o fio. Digamos assim, é uma situação contingente. Não é que ele esteja deliberadamente falando... Não é isso. Vou administrar o declínio do Império Americano, vou administrar. Não. Mas então... Eu vou morrer atirando, tá? Justifica, de algum modo, que a China possa estar olhando para isso meio assim. Não, a China, como que... Aí que está a questão. Um país que tem 5 mil anos de história, um Estado Nacional de 2.300 anos, né? E 2 corpos filosóficos que estão vivos até hoje dentro do país. A China joga parada, né? Se a gente for observar, joga parada. Então os americanos lançam um pacote de sanções. A China espera uma semana para dar resposta, aí lança sanções pontuais contra os agricultores americanos, terras raras, etc. Sabe? Porque ela conseguiu... Ele fez uma coisa sensacional do ponto de vista... Não é concordando ou discordando, mas do ponto de vista estratégico. Falou assim, não vou só impor tarifa para importação. Eu vou, na verdade, impedir exportação. O que é genial. Vocês precisam de certas coisas que a gente exporta? Não vou exportar. E outra coisa, Reinaldo, aí que está é o apelo que eu faço para que as pessoas vão olhar para dentro daquele país. A China ela está se preparando há 7 anos. Né? É aí que surge essa questão que eu falo do setor do Estado, via Partido Comunista, pressionar o setor privado. Né? E essa economia da firma ser incorporada pela macroeconomia, pela contabilidade... A função social. A função social, que é o que? É parte da preparação para esse embate com os Estados Unidos. Né? Então a China, por exemplo, hoje ela é uma máquina de queimar dinheiro em praça pública. Uhum. Para quê? Para poder alcançar os americanos na fronteira tecnológica. Então ela acelera esse processo. Né? O Biden tenta jogar para frente a fronteira do conhecimento, só que a financiarização impede isso. Uhum. A capacidade de inovação da economia americana é muito menor que a chinesa, e enquanto a China tem uma economia baseada, e não se entende a China fora disso, baseada na grande propriedade pública dos meios de produção. Se você não entender isso, não entendeu nada. Né? Ela é baseada numa economia dessa, e que se acaba se transformando numa economia que é imparável. A Hillary Clinton, que é uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, na minha opinião,
Não sei se ela falou pro Mises ou pro Hayek isso. As suas ideias são legais, são bonitas, eu concordo com elas, mas é impossível concorrer com uma economia centralmente planificada. Né? E eu acho que é impossível concorrer com uma economia como a chinesa. Falou para os institutos, Mises e Hayek. Isso. Não, acho que ela falou para um dos dois, isso daí. Não sei quem morreu por último, mas foi o Hayek que morreu por último. Ou um dos Já dois. estava achando que era uma exceção. Não, não, ela falou exatamente isso. Para um dos dois, não. Para um dos dois. Então, eu acho que a economia Ela também não é propriamente uma menina, né? A economia chinesa, ela é uma economia, a meu ver, imparável, com características institucionais muito únicas, né? E que, diferente da União Soviética, conseguiu transformar essa economia, se transformar em uma economia capaz, por exemplo, de planejar aquele processo de destruição criativa schumpeteriana, ou seja, coisa que a União Soviética não conseguiu. Daí a queda da União Soviética também. Os chineses conseguiram incorporar elementos de destruição criativa e planejar isso daí. E desculpa, é um processo que me encanta, porque como cientista, né? Porque esse processo de planificação da destruição criativa nos explica, por exemplo, a China tira da cidade, do campo, 200 milhões de pessoas e coloca na cidade em 10 anos. Sem os efeitos colaterais de processos semelhantes. É um Brasil É um Brasil. Então eu coloco, Reinaldo e Valfrido, que esse é um processo cujo nível de coordenação, planejamento, etc, escapa à inteligência humana. É por isso que eu falo que tem que haver uma teoria para entender a China. Agora, Elias, não há uma certa ingenuidade ao pensar que a economia americana também é uma economia planificada? Porque se você observar autores econômicos americanos até os anos 70, o termo planificação ele é meticulosamente apagado da literatura econômica americana, por uma questão muito simples, para criar uma dicotomia, uma oposição entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas não é possível acreditar que uma economia tão pujante como a americana e que foi capaz de vencer a Alemanha na Segunda Guerra porque tinha mercado de capitais e, portanto, recursos da poupança privada dos americanos e das americanas, não é uma economia que foi pensada, que é sistematicamente pensada e repensada pelo seu deep state, pelo seu estado profundo, não pelo Trump, ou pelo... Enfim, por esses caras que entram e saem... Não fala deep state, que as pessoas ficam nervosas. Ficam nervosas. Mas assim, a gente achar que um estado como o americano, ele seguia ao sabor dos ventos, né? Há um planejamento na economia americana. Eu vou além, concordando contigo, de que a economia americana tem um grau de planejamento igual ao do chinês. Isso, é isso aí. Alexander Hamilton, que é uma história daquele debate que eu fiz com a Renata Barreto, sabe? Que eu dei o livro do Alexander Hamilton para ela, né? E os americanos fazem isso a partir do quê? Utilizando isso de compras governamentais loucamente, né? Então, a gente achar que aquilo é livre mercado... A terceirização da NASA por Elon Musk é um ato deliberado. A gente finge que isso aqui não é um projeto público, que aquilo não é uma empresa pública. O Biden importou uma empresa de chip inteira. Ele comprou ela toda e botou, acho, no Arizona. A disputa pela inteligência artificial. Não, esse é Estado. Isso não tem, o Nixon, por exemplo... Tem dinheiro que chegue na economia privada. O Nixon mesmo, ele foi o cara que estatizou todo o sistema ferroviário americano. Vamos parar vamos tirar as crianças da sala para discutir esse tipo de coisa. Sabe? É um negócio que não dá para ficar achando que é uma brincadeira, vamos dizer assim, de os americanos é livre mercado. Pelo contrário, a guerra nas estrelas, por exemplo, foi um keynesianismo militarizado de nível, sabe, espacial. O complexo militar industrial, que é o carro-chefe da economia americana. E mais do que isso, Valfrido e Reinaldo, se a gente for observar ciência, pessoal, estudar, colocar a bunda na cadeira, sabe? Os gastos públicos dos países capitalistas centrais nos anos 90 só aumentaram, enquanto eles exportavam para nós discursos de Estado mínimo, gastem menos, falácia da composição, ou seja, o Estado não pode gastar mais do que tem que se comportar como uma casa. Os déficits públicos dos países capitalistas centrais só foram aumentando nos anos 90, não é? Então essa falácia de que dívida pública é um problema, quando na verdade ela é uma arma política, antes de mais nada, de que o país não pode gastar mais do que arrecada, porque tem que observar aquilo como uma casa, isso não cabe para nenhum policymaker americano, japonês, sul-coreano, chinês, alemão, isso não existe isso. Né? Então acho que nós enfrentarmos essa aqui no caso brasileiro, desculpa puxar para o caso do Brasil, o Brasil enfrentar essas amarras que são puramente ideológicas,
é fundamental para o nosso futuro. Claro. Porque essa é uma área ideológica, entendeu? E aqui não está falando com comunista. O que é que não serve e o que não serve? Ponto. Exatamente isso. Eu sou uma figura pragmática. Se vocês me venderem, Elias, o capitalismo sul-coreano, eu vou comprar esse capitalismo. É o capitalismo dos grandes conglomerados, dos grandes bancos, né? É o capitalismo em que os empresários sempre têm meta de exportação, caso contrário vai perder o negócio, sabe? O capitalismo alemão agora, evidentemente, Nord Stream 2, né? Sabe? Que é um capitalismo altamente organizado, eu compro aquele capitalismo. Eu falo para meus amigos de esquerda, né? Que eu sou odiado tanto pela direita quanto pela esquerda, né? É que o capitalismo alemão seria lindo no Brasil. Eu muito de você, viu? Quero deixar claro. Não, mas a questão é que eu não tenho tempo de ficar pensando, de ficar sonhando. Valfrido e Reinaldo, eu sou uma pessoa que se colocou no papel de estudar cientificamente o socialismo, né? Eu poderia ficar agitando bandeira, ficar vivendo no mundo da fantasia, no mundo da pantera cor-de-rosa, não. Eu não sou anticapitalista. Eu quero superar o capitalismo. Eu não sou contra a propriedade privada. A propriedade privada tem uma historicidade e ela vai até onde ela consegue entregar para a sociedade aquilo que a sociedade demanda dela. Quando ela deixa de entregar, vai ter que ser substituído por uma outra coisa. Não é uma lei que eu coloco agora, a partir de agora tudo é público. Isso não funciona. Acabou o mercado, isso não funciona. Né? Eu posso entender porque a direita te odeia. Você disse, a direita me odeia e tal. Por que é que setores da esquerda o odeiam? Porque eu admito que eu não gosto de discurso fácil, Reinaldo. Eu sou uma figura que quando eu venho para cá debater com... Além de você ser muito aborrecido porque você estuda demais, tô falando do ponto de vista deles, né? Você é chato porque você estuda demais, porque você cita livros, porque você pergunta o que o outro leu. Além disso, além de você assustar as pessoas com os seus mergulhos verticais e tal, do ponto de vista ideológico, porque ninguém gosta de discutir muito com o outro que leu, né? E se você cita, a pessoa fica irritada, né? Costuma ficar irritada. Tá achando que só porque leu, sabe? Às vezes né? Só porque leu, sabe? É um bom momento. É uma boa maneira de saber. Mas porque, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das escolhas, que tipo de esquerda não gosta de você? Eu acho que tem uma esquerda mais chamada que se diz radical, que não gosta de mim, porque me chamam de reformista, não acredito na teoria. É mesmo? Sim, tem tudo isso. Reformista? Reformista, não acredita na revolução, E essas coisas todas. Jura que tem isso também? Não, mas quando na verdade as pessoas confundem o seguinte, né? Acham que radical é ser porra louca, né? Quando na verdade radical é ter visão de processo histórico, né? Então eu me considero um radical, porque eu vou na raiz das coisas, porque eu tenho uma visão de processo histórico. Né? E as pessoas se esquecem que muitas vezes você ser amplo na política é ser radical no conteúdo. Eu, por exemplo, eu acredito que o Brasil, eu vou até responder uma pergunta aqui, me fizeram, como que um comunista vai trabalhar para o Eduardo Paes? Isso. Né? Aí eu falo assim, olha, primeiro a figura do Eduardo Paes e nem a frente que ele encabeça encerra uma contradição antagônica que me faça me colocar como oposição a esse projeto. Né? Para mim, a oposição antagônica hoje no Brasil é entre fascismo e democracia e projeto nacional de desenvolvimento, né? Então, eu vejo, por exemplo, a figura como até para fins de transição ao socialismo no Brasil, eu tenho que sobreviver enquanto força política, né? E comunista isolado é comunista morto, né? Isso é uma. Então, eu acredito particularmente que as transições brasileiras, independência, república, abolição república, Revolução de 30, a eleição do Lula em 2002, são marcos civilizatórios que só foram possíveis quando maiorias heterogêneas foram formadas. Claro. Não foi um partido político somente que eu vou aqui fazer... Não foi. Foram maiorias heterogêneas. E hoje, dentro dessa maioria heterogênea, que vai se formando aí, durante o processo político em si, né? Eu vejo a figura do Eduardo Paes de que forma? O Eduardo, ele simboliza o quê? Primeiro, ele derrota o bolsonarismo no ninho do bolsonarismo. Segundo, ele é uma figura que faz um trânsito... Pô, meu irmão, no primeiro turno, hein? Ele faz um trânsito de uma visão, entre aspas, liberal de mundo, até as origens dele é essa, para uma mente aberta, voltada inclusive para uma visão desenvolvimentista, né? E ele acaba sendo uma figura que transita, né? Isso é na minha cabeça, não que ele ache isso dele, né? Entre um JK e um Teotônio Vilela. O JK porque o Eduardo Paes é um cara que ele pensa muito grande,
né? E ele é aquela figura que vai fazer o que tiver que ser feito para alcançar aquele objetivo estratégico, né? Que é pensar grande, pensar o Rio de Janeiro como vanguarda da resistência, inclusive o afundamento do Sudeste brasileiro e da parte leste do Brasil, por conta do agronegócio, que tem essa questão também. O Porto de Xangai pode transformar o centro do oeste do país no centro dinâmico da nossa economia. O Eduardo Paes resiste a isso. Para isso, ele abraça ideias desenvolvimentistas. Ao lado disso, é mesmo Teotônio Vilela também. Por quê? Porque a história vai colocando o Eduardo Paes em um dilema, que qual é esse dilema, né? O dilema do seguinte, olha, vai chegando um ponto em que eu vou acabar encarnando uma resistência democrática. Isso. Ou seja, é o cara que sai do lado de cá e vem para cá e ele vai acabar encarnando isso, porque não é porque ele quer, porque a história coloca isso diante dele. Então o Eduardo Paes, para mim... coloca diante dele, me permite, não perco o fio, que o Eduardo é meu amigo há muitos anos, é nosso amigo. Novo amigo. Né? Seu novo amigo. A gente é amigo há 30 anos quase. Porque ele vai fazendo as escolhas certas. Quando eu digo as escolhas certas, as boas escolhas, inclusive do ponto de vista ético. Sim. Ele é colocado diante desses dilemas e ele escolhe o lado bom. Não, é o dilema do Boni no Instagram. Vinho tal. Não, ele me colocou na cabeça do principal instituto de pesquisa do Rio de Janeiro, que é o Instituto Pereira Passos, em oposição a grande parte da opinião pública carioca, né? Da política carioca. Vai colocar um comunista, vai colocar um cara ele vai transformar aquilo num aparelho comunista. Nada disso. Eu tenho uma história como cientista que eu tenho. Né? Eu tenho uma história como cientista. O Eduardo bancou essa escolha. Né? Então eu sou grato ao Eduardo por causa disso, mas a minha opinião sobre ele não tem nada a ver com isso, e sim com a figura histórica que ele vai acabar representando em breve no Brasil. Eu também acho. Né? Também acho. No Rio de Janeiro e na política nacional. Sim, com certeza. Eu sou muito preocupado com o pós-Lula. O Eduardo é uma dessas figuras. Mas veja bem, eu acho que ele transita entre o JK e o Teotônio Vilela. E eu acho que é assim que temos que observá-lo, né? Na minha humilde opinião. Né? Daqui a pouco vamos ter que acabar. Sim. Eu ouvi dizer. Uhum. E eu queria saber um pouco de você, como é que era a tua vida na China? Como é que... Então, eu visito a China já há mais de 20 anos, né? Mas agora, nesse período que você ficou 1 ano e pouco... Então, eu era o dia inteiro no banco, chegava à noite em casa, estudava, e nos finais de semana, ou eu estava estudando para o livro que eu escrevi, ou eu estava viajando pelo país, porque eu decidi fazer o que eu fiz em 2004, 2009. Em 2004, 2009 eu fui terminar o mestrado e doutorado na China. Você não ia de vez em quando comer um pato de Pequim com a presidenta Dilma? Conta um pouco, nada? Não. A presidenta Dilma, ela tinha uma... Tem tantas coisas bacanas. Odeio pato. Não, a presidenta Dilma é workaholic, né? Então ela passava os finais de semana trabalhando, e passa ainda. Entendi. Em meio a relatórios e tal, né? Então ela praticamente não tinha vida privada na China, não tem. Porque ela gosta de trabalhar, ela é workaholic, né? É uma virtude que eu vejo nela, né? E eu também sou. Então, nos finais de semana eu fazia as minhas leituras de pesquisa e viajava o país inteiro como eu fiz agora. Que foi o mesmo trajeto que eu fiz quando eu estive em 2004 e 2009, que eu viajei a China inteira, né? Só que agora eu viajei a China inteira com trem de alta velocidade. Fui ao Xinjiang, fui a vários lugares, a todas as capitais de província e regiões autônomas, parando no caminho, né? Então eu passei todos os finais de semana na China praticamente fazendo isso. Estudando, escrevendo e fazendo essas viagens no interior do país, né? Quais são as regiões da China que remanescem ainda na China... ainda não plenamente desenvolvida e pujante? Regiões muito pobres? Eu acho que existe uma... Pobre, sim. Muito pobres. A região central, uma província chamada Gansu, né? Que eu achei muito pobre, inclusive. Agora, muito pobre, só que ela é mais rica do que em 2004, quando eu visitei a primeira vez. Né? E você pega o Xinjiang, por exemplo. Xinjiang, quando eu fui lá em 2004, a ideia era transformar o Xinjiang em no maior parque petroquímico da Ásia Central. Eu achava aquilo uma loucura, né? Hoje o Xinjiang é o maior parque petroquímico da Ásia Central, né? Agora eles tinham um sonho em 2004, fazer um projeto de transformar o deserto em mar, por exemplo, né? Eles vão transformar o deserto em mar. Antônio Conselheiro vai baixar lá. Vai baixar lá. A partir são 3 rios que vão usar as geleiras do Himalaia para irrigar aquelas terras todas, reflorestar. A China é o país que mais refloresta no mundo, né? Então, quando me perguntam, veja bem, aqui um parêntese aí, né?
O que é socialismo? É uma forma histórica que tem um checklist, que A, B, C, D... Não é. Para mim, não é. O socialismo, ele, enquanto conceito que se manifesta no movimento real, eu vejo que é essa sociedade que entrega 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade, 44 cidades com metrô, sendo 41 deficitários, que planeja a transformação do Xinjiang em um parque petroquímico. O que isso quer dizer? Que faz essa transição do campo para a cidade, né? Utilizando-se de mecanismos como inteligência artificial, Big Data, 5G, utilizando ao máximo essas inovações tecnológicas disruptivas para fins de planificação econômica. Né? Então isso acaba sendo o quê? Na China, quando você tem um engenheiro de projeto, um economista de projeto, ele observa uma ponte, um projeto de uma ponte, tem que ver o seguinte: isso vai gerar desemprego ou emprego? Se gerar desemprego, vou ter que deixar de lado por enquanto, porque eu tenho que priorizar a geração de 12 milhões de empregos urbanos por ano. E circunscrever o desemprego a uma circunstância restrita ao capitalismo. Então, o socialismo chinês ele se caracterizaria pela transformação da ciência em instrumento de governo. Em um mundo obscurantista, esse mundo todo aí, né? Eu acho que o socialismo hoje ele se manifesta no movimento real enquanto transformação da ciência e da razão em instrumento de governo, né? Acho que essa é a forma histórica que eu coloco hoje a China hoje. Ô Elias, você, um quadro do PCdoB, um estudioso, geógrafo, estudou geografia humana, mestrado, doutorado, professor. O que está acontecendo com a avaliação do governo Lula? Eu até outro dia brinquei, se botasse o governo Lula num tomógrafo, vai ter um monte de coisas boas, de achados bons. Tem alguns achados complicados, mas tem muitos achados bons. O Datafolha pode estar meio erradinho nos 24 de aprovação, mas não é muito diferente disso, porque eles têm pesquisas internas ali também. Nos 41 de reprovação, idem. O que está acontecendo? Não basta mais ter o menor desemprego, a maior renda do salário desde o real. Tudo bem, a inflação prejudicou de alimento, mas também não é tanto assim. O que está acontecendo e como é que a gente sai dessa? Primeiro que tem algo mais de fundo, que é a transformação da nossa sociedade a algo e a imagem e semelhança da sociedade americana, que é um fenômeno muito típico do Império Romano. O Império Romano ele romanizava a sua periferia, e a sua periferia se comportava em imagem e semelhança de Roma. Então o Brasil hoje é bem imagem e semelhança dos Estados Unidos. Então lá aconteceu o quê? O Biden ele entregou o país com baixa inflação, desemprego baixo, aumento o Krugman, coitado, escrevia sobre isso todo dia, né? Sabe? Assim, e não ganhou a eleição, né? O mesmo acontece no Brasil. Por quê? Porque nesses dois lugares existe um baita sentimento, em tese, antissistema, só que no fundo é antipolítica a sociedade. Sim. Então não adianta você entregar o que tiver que entregar, porque já está arraigado esse sentimento antipolítica. Então acho que essa é a primeira observação, né, a se colocar. E a segunda colocação que eu coloco é a seguinte: o governo Lula, com todos os feitos que ele tem entregue até agora, com todas as possibilidades, dentro das mínimas possibilidades de um governo cercado, de um governo sitiado, né, ainda ele tem se mostrado incapaz, diante das circunstâncias, de entregar uma coisa que é fundamental para uma sociedade enfrentar o fascismo, né, que é a mobilidade social. Né? Então, por exemplo, por mais que exista um programa como o Nova Indústria Brasil, que tá andando, ou seja, uma política industrial, a maior política industrial dos últimos X anos, né? Mais de 300 bilhões. O Brasil ainda está muito longe de caminhar no rumo da sua reindustrialização. E sem reindustrialização, ou sem industrialização, não tem como ter mobilidade social. Você não tem o ganho de renda necessário para... Então, o alimento principal do fascismo, qual que é? Exatamente a falta de mobilidade social. Nós não estamos entregando isso no Brasil. Como sabe o Trump, né? Exatamente isso. Exatamente. Então, eu vejo isso, né? E aqui eu coloco o desafio de nós de esquerda pensarmos esse país com mais sofisticação. Né? Sabe, é pensar esse país como daqui 10, 20, 30, 40 anos. Vamos ser um país capaz de nos entregarmos para a nossa população esperança, porque eu não quero que meu filho vá ter que morar em outro país, ao mesmo tempo que esse país se recoloque diante do mundo. Então hoje nós temos nos mostrado muito incapazes de fazer isso, Reinaldo. Nós de esquerda mesmo, incapazes de entregar essa demanda estratégica, de pensar estrategicamente, pensar de forma sofisticada o futuro do Brasil. Então a queda de popularidade do Lula, os problemas do governo Lula também são os problemas de um campo progressista de esquerda, tradicional ou não, incapaz de pensar o país estrategicamente. O deputado, um amigo nosso, Zé Genuíno, sempre fala da frente ampla, né?
E eu falo assim, olha, Genuíno, eu não acredito que o problema seja uma frente ampla, né? O Brasil o problema é que nós somos incapazes de construir uma ciência que nos capacite a governar um país em uma frente ampla. É uma ciência isso, né? Então isso tudo vai formando um caldo de incapacidade até de governar o país, né? Eu venho, enfim, da década de 80 ali, quando eu comecei, estava ali na ativa, tal, da política, tal. Faltam pensadores, o debate está pobre no Brasil, faltam seminários, onde estão os nossos intelectuais, onde estão aqueles caras que faziam aqueles encontros? Ou falta preço pelo pensamento? Não, acho que o problema é o seguinte, né? Eu acho que a contra-revolução que acomete o Brasil nos anos 90, com a eleição do Collor depois, né, adiante, ela atinge em cheio a capacidade do Brasil de pensar, né? Então as ciências sociais e humanas brasileiras passaram a ser cada vez mais especializadas, né? Então hoje você um aluno de economia, sai da faculdade de economia, de história, de geografia, da curso de geografia, sem capacidade de olhar o todo, sem visão de totalidade, eles são meros especialistas, né? As métricas de produtividade científica no Brasil obrigam um jovem a ter que escrever 4, 5 papers por ano. Então ele se concentra somente naquilo que é a sua especialidade, ele não tem tempo de pensar com visão de totalidade, né? Então existe todo um ambiente intelectual pós-década de 90 que é muito semelhante ao ambiente intelectual do Brasil nos anos 20, né? País triste, não podemos, um país mestiço, esse país vai para frente. Então a década de 90 ela é uma reedição de forma como tragédia da década de 20 no Brasil. Então surge uma intelectualidade de direita e de esquerda, esse país vai para frente, nós temos que entrar na globalização de forma subalterna, né? Esse país tem um passado que o condena, que é escravista, que é patriarcal, que é todo esse revisionismo histórico, né? Então nós incorporamos uma visão pequena de país e de submissão. De algum modo, a primeira visão do Raízes do Brasil, né? Nós estamos condenados por uma certa origem que está danada para exatamente sempre. Isso. E depois o Sérgio reviu tudo. Exatamente isso. A década de 90 é isso. Isso matou a capacidade do Brasil de pensar. Matou. Não surge mais. Para mim, a minha grande inspiração intelectual é o Inácio Rangel, um economista, né? Não tem mais um Inácio Rangel no Brasil hoje, não tem um Celso Furtado, não tem mais pensadores com capacidade com visão de totalidade. Pega um professor Beluso, por exemplo, que é uma raridade. O professor Beluso, você coloca ele na banca de filosofia, ele vai, na banca de mestrado de história, ele vai, qualquer... Veio aqui, deu um show. Não, ele é isso, mas ele é um dos últimos, né? A Maria da Conceição Tavares também era os últimos. Agora, a minha geração é terrível, a minha geração, né? Você se sente meio solitário às vezes? Muito solitário. Fale sobre isso. Enfim, primeiro vai falar ter as opiniões que tem sobre a China. E modéstia à parte, são opiniões próprias sobre a China. Eu construí as minhas opiniões sobre a China. Então vocês vão perceber que ao ler o livro que são elaborações próprias sobre a China. Porque você tem fãs fanáticos também, você sabe disso, né? Fãs fanáticos que... Sim. Não, mas eu acho que... Por que as pessoas talvez me admirem, né? Não é porque eu sou um cara bom, um cara ruim. Não, isso é bom. Mas eu venho trazer uma visão que remonta a uma década de 50, uma década de 40, de pessoas que pensam com visão de totalidade. Isso é novo, isso causa choque às vezes, né? Agora, eu sou solitário, eu sofro com isso. Evidente que tenho uma família que... Eu tenho a Michelle, que é a minha companheira, o meu filho, que é o Calil. Que idade tem o Calil? Calil tem 5 anos de idade. Que é sobrenome. Né? Você tem um sobrenome Calil, né? Então eu tenho pessoas ao meu redor que acabam me ajudando muito, a militância do PCdoB, que ajuda a curar essa minha solidão. Mas eu sofro de uma solidão intelectual muito grande e não é pequeno. Eu sou um gênio incompreendido, longe disso. Eu sou um cara esforçado. Eu sou muito esforçado. Eu conheço poucas pessoas com a minha determinação, por exemplo. O meu talento tem mais de 300 mil pessoas com mais talento do que eu. Agora, com a minha determinação é poucas. Agora, eu sofro muito com isso, porque tem uma visão de socialismo diferente da média, uma visão de Brasil diferente da média, uma visão de capitalismo diferente da média, uma visão de mercado diferente da média, uma visão de propriedade privada diferente da média. Alguém do governo já o chamou para... Vem cá, me dá umas dicas sobre China, me explica a China. Não, nunca fui chamado. Esse governo conversa pouco com as pessoas, né? Não, eu tô sendo muito honesto. Ninguém nunca me ligou assim Elias, você vem aqui no Palácio Planalto e faz uma exposição sobre economia chinesa, como funciona. Nunca aconteceu isso. E também eu acho, Reinaldo, o Itamaraty, por exemplo, porque é uma burocracia tão autossuficiente, sabe? Que ela se fecha dentro dela e não quer opinião, sabe? E também eu tenho opiniões que eu sou meio que iconoclasta, né? Para me convencer de algo é muito difícil, né?
E eu sou uma pessoa que abandona teorias importadas, estrangeiras, abandono teorias pretéritas muito facilmente. Eu não sou obrigado, não tenho nenhum apego com nada, né, sabe? Eu tenho um apego com a realidade, com a verdade que está diante de mim, com conceitos que manifestam o momento real. E eu tenho o compromisso de captar o fluxo dos acontecimentos diante de mim. E a partir disso, transformar isso em conceitos, categorias e teorias, né? Então isso me transforma numa pessoa que é muito solitária, né? Porque eu não vou ficar repetindo que a China... A mesma coisa de que 40 anos atrás sobre a China. O problema é que nós somos dominados por um positivismo, um neopositivismo pós-moderno, né? Que vê tudo em fotografia, né? E que tudo é uma questão de aplicação criativa de teorias já prontas, né? Tá. Seu livro ganhou vencedor especial do Book Award of China 2022. A China dá bola para você? Deu bola com esse prêmio, mas aí que tá a questão. Já chamaram de agente chinês, Xi Jinping, o Demetrio Magnoli fez isso. O Demetrio Magnoli falou que eu era um agente chinês, propagandista chinês e tal. Né? Eu não sou quem te chamou de Xi Jinping? E tudo direto, né, nas redes sociais. É bacana assim. Não, eu desafio as pessoas... Mas é verdade ou é mentira? Porque uma vez falaram que eu era agente da CIA... E aí a única coisa que eu escrevi, eu falei assim... Eu falei, mas o dinheiro não chega. Eu falava pra minha companheira, como se diz, minha mulher que tá aqui. Eu digo assim... Chegou o dinheiro da CIA? Ela disse, não chegou. Eu falei, eu já fui da CIA e da China, mas eu sou mais do Paraguai. Você é agente chinês? Não, eu nunca... Não, é que tá. Eu peço para alguém provar para mim que eu sou um agente... pega minha... O governo chinês já te chamou para bater um papo alguma vez? Já. Sim, é país sério, né? É agente chinês. Não. Eu já conversei muito com chineses, assim, quando eu estive na China. E, agora, não vai aparecer no Wikileaks que eu fui na Embaixada da China para passar informações do Brasil, entendeu? Sabe, é Wikileaks, né? Não, mas eu me sinto, talvez, assim, até mais valorizado fora do Brasil que dentro do Brasil. Então, tenho mais ambiente intelectual fora do Brasil que dentro do Brasil, que é incrível isso, né? Sim. Caminhando já para o encerramento, tem pensamento de direita no Brasil que você respeita? Tem. Quem? Se não quiser falar também... Não, Atualmente muito pouco. Mas, por exemplo, eu gosto muito de Eugênio Goulart. Eu gosto de ler Eugênio Goulart. Porque... Eu achei que ele fosse citar alguém contemporâneo. Fala de Eugênio Goulart. Eu gosto muito. Não, também, enfim, mas... Os escritos do Napoleão Bonaparte. Não, é porque a direita brasileira ela não produz pensamento novo mais. Ela não produz mais eficiente. Mais eficiente. Mas não tem hoje um pensamento de direita no Brasil ser levado que eu leve a sério. O que eu levo é um movimento, o que tem que ser analisado é a capacidade deles de fazer política, é diferente. E como eles se utilizam dos instrumentos que estão à disposição da sociedade, que são as novas tecnologias, a favor deles. Eu acho que agora, com outro pensamento, não. Quem é o grande intérprete do Brasil, independentemente de questão ideológica, de viés, ou se não o grande, se quiser citar 3 grandes intérpretes do Brasil. 3 grandes que, para entender o Brasil, a gente precisa ler, porque eu sei que você, enfim, formado em geografia humana, e depois você foi para economia, e depois... Quem entendeu profundamente o Brasil, e se a gente não lê, a gente não consegue entender, digamos, a alma brasileira, a metafísica brasileira, a razão de ser do Brasil? Tenho 3 autores, né? O primeiro, que para mim é o que está muito na frente, né, que é o Inácio Rangel, um pensador marxista. A meu ver, a tese dele sobre a economia do projetamento de 59, a inflação brasileira de 62, são 2 livros que o tornariam o prêmio Nobel se fosse anglo-saxão. Foi derrotado pelo Celso Furtado no campo da heterodoxia, infelizmente. Inácio Rangel foi, na minha visão, o mais capaz de todos. E tem outros 2 que eu sou muito admirador, assim, que é o Florestan Fernandes e o Darcy Ribeiro, né? Sabe? Fale um pouquinho de cada um deles e a razão. Eu acho que o Florestan, ele é uma exceção na USP, né? Porque ele exceção no bom sentido da palavra, né? Que a USP produz um pensamento que se contrapõe ao varguismo, né? Sabe, a USP, o São Paulo Futebol Clube e o Estadão são instituições que surgem para se contrapor ao varguismo, né? Em 30, né? A Revolução... A piada é maravilhosa. É verdade. Piada de intelectual, mas é muito boa. Mas o Florestan, ele é uma figura que também pode se comparar ao Clóvis Moura, que entende essa questão da dialética radical do negro brasileiro. E o Florestan é parte dessa visão que
marxista, sofisticada e que inclui na sua visão de revolução burguesa ou não a questão racial no Brasil. Eu acho o Florestan fanático, né? Eu sou fanático também pelo Florestan. E o Darcy Ribeiro, essa maluquice dele, essa paixão pelo Brasil, que o leva a descobrir as entranhas da formação brasileira, sabe? O Darcy Ribeiro é uma figura que é muito inspiradora. Essa questão que ele coloca do Brasil como uma nova civilização, como uma nova Roma, isso é inspirador demais. Sabe? E eu vejo o Brasil, Elias, Marco, Calil Jabor, eu vejo o Brasil com uma nova Roma. Eu vejo o Brasil com um papel no mundo gigantesco. Então, e o Inácio Rangel, apesar de comunista de ser um nacionalista, ele trabalhou na assessoria econômica do Getúlio Vargas, né? Ele e mais 4 pessoas que são os boêmios cívicos, né? Que eram todos eles, um diferente do outro. Ele era comunista, o outro era... O Jesus Soares Pereira era positivista, o Rômulo Almeida era integralista, ou seja, Rômulo Almeida, né? Trabalha conosco. 5 pessoas, 5 nordestinos. Como nordestinos, eles não deviam satisfação para paulista e carioca, e 5 nordestinos que olhavam para os Estados Unidos falavam assim, vamos te alcançar, viu? Alguém já te disse que a sua fala tem um certo ritmo do Darcy. Você, como Darcy Ribeiro, come algumas últimas sílabas, fala muito depressa, as ideias, às vezes, atropelam até a própria palavra. Eu tenho um problema de comunicação com explicar. Não, é maravilhoso. E sempre dizendo coisas muito boas. E CDF, né? Porque o Darcy escreveu tudo que escreveu sobre o povo brasileiro, mas também é o autor do Processo Civilizatório, que é uma obra de gente que fica sentadinha ali, Sim. meticulosamente estudando antropologia direitinho, né? E você, esse cara. É um grande prazer falar com você. Eu quero só Todas as pessoas que recomendaram você para esse programa estavam certas. Eu só me reportar aqui porque eu tenho um problema de comunicação. Eu estou no espectro autista, né? Diagnosticado tardiamente, e que prejudicou absurdamente a minha capacidade de comunicar. Eu com 5 anos de idade não falava. Eu só fui falar com muita força de vontade depois dos 5 anos e muito gago, né? Então, aqui você não gaguejou, não. Minha fama é de gaguinho por aí. Você fala rapidinho. Né? A minha fama é de gaguinho por aí. Então eu sofro, não sofro. Eu tenho essa questão da comunicação que me atrapalha muito por conta do espectro autista, mas também o hiperfoco, né? Que é uma outra característica de... Que é boa, não atrapalha em nada. Você é o máximo. Obrigado, Reinaldo. Eu fico aqui emocionado. Já me convido para voltar aqui outras vezes, né? Está convidado já. Está com 2... Mesmo quando nós estávamos em campos políticos diferentes, Reinaldo, eu sempre via você como um gênio da raça, entendeu? Sabe? Gênio da raça é uma expressão do Glauber Rocha que usava para Golbery do Coticil. E era mesmo, né? Assim como o Geisel também era, né? Assim como o Geisel também era um gênio da raça, um estadista. Mas você é essa pessoa que personifica muito essa capacidade. Igual o Eduardo Paes. É um Eduardo Paes de uma outra forma, né? Pô, meu irmão, eu sou muito mais bonito do que o Reinaldo. Não, mas você simboliza uma resistência, vamos dizer, democrática no Brasil, que remonta ao Teotônio, ou seja, então acho que vocês são Teotônios Vilela de forma diferente. O Valfrido é o cara que mais tem cabelo no Brasil. Não, a questão do Valfrido é que ele aonde intervém com uma qualidade que é muito rara, entendeu? Sabe? Deixa eu dizer uma coisa do Valfrido, depois ele vai me dar bronca por isso, mas a gente é muito amigo, né? Tá aqui minha mulher, tá a mulher dele ali. A gente, às vezes, do contrário, às vezes a gente viaja, às vezes vamos terminar nus aqui. Às vezes a gente viaja junto e fica fazendo concurso de palavra cruzada no avião, porque como eu sempre acho que o avião vai cair, e só não cai por minha causa, porque eu fico rezando para ele não cair, ele não cai, né? Mas o Valfrido é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço e ao mesmo tempo é uma das pessoas mais discretas que eu conheço, porque boa parte daquilo que ele sabe, a gente nem sabe que ele sabe, né? Então, nem eu mesmo sei. Um grande brasileiro. E portanto, é uma delícia ser amigo um grande de alguém assim, né? Como é uma delícia entrevistá-lo. Né? Eu que agradeço e conte comigo para o que puderem, o que necessitarem, conte com a minha pouca capacidade, mas eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Valfridão, espetáculo, como diz aquele nosso amigo, espetáculo. Eu tenho uma série de dúvidas que eu não consegui sanar, por exemplo, sobre o tamanho da burocracia chinesa envolvida no planejamento econômico. 2 milhões.
Já vão marcar outra 2 entrevista? milhões de economistas? Na China tem 2 milhões de pessoas que são tanto engenheiros de projetos, quanto arquiteto, quanto economistas de projetos, que estão trabalhando direto e indiretamente. Planejar a China. Isso. 2 milhões. 2 milhões. Com 3 computadores na sua frente. Já fica para a 3 próxima. computadores. Já fica para a próxima entrevista. Todos vocês que recomendaram Elias Jabbour, Fizeram muito bem. inclusive o Igor do Flow, lá atrás, né? Entre outros, né? Fizeram muito bem. Até estou me penitenciando, deveríamos ter convidado antes. Foi uma delícia essa conversa. Tá? Você não está mais só. Agora nós somos seus amigos. Eu tô emocionado, vou acabar chorando aqui. Viu? Obrigado. Obrigado por essa entrevista. Maravilha. Ó, se inscreva no canal. Elias Jabbour assim, onde? Só aqui, né? Não é? É isso aí. Obrigado, se inscreva aí. Tchau. Tchau.